Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um BMC Talks muito especial. Toda semana nosso encontro aqui semanal com os maiores especialistas, estrategistas de investimentos do país, grandes executivos. E para você tanto que está assistindo aqui ao vivo, manda suas perguntas também aqui pelo chat. E se você também está escutando agora, disponível em todas as plataformas de podcast também. Então, escutem várias vezes também, né, disponível em todas as plataformas de podcast. E hoje a gente está aqui com um dos maiores estrategistas do país, de investimentos, né, gestores do país, o time da Safari Capital, né, com o time com o grande gestor aí, Marcelo Cavalheiro, sempre nos ajuda muito na BMC News. E hoje a gente vai estar aqui falando um pouco mais sobre cenário, estratégia, enfim, sobre expectativas. Muito boa tarde, Marcelo. Obrigado pela presença, pela disponibilidade de sempre. Boa tarde. Boa tarde, Estou percebendo aqui, tudo bem? Estou percebendo até aqui que você está mais magro, está fazendo dieta aí, como é que está a saúde? Pois aproveitando a quarentena, vou fazer dieta. Mas estou bem, saúde está ótima. Tá bom, tá. A família Safari, está tudo certo? Família Safari está ótima, todo mundo bem lá. E por aí tudo ótimo também. Tudo ótimo. Eu vou aproveitar aqui já fazer um agradecimento e também parabenizar a mamãe aí, a Nathalie, que sempre nos ajuda, deixar um grande abraço aqui para ela, que ela sempre nos atende muito, muito bem aqui, deixar um grande abraço para ela e para a família também. Legal, obrigado. O Marcelo, eu acho que acho que a gente, assim, aqui o programa é focado principalmente para a gente falar um pouco mais de cenário, de estratégia, como pensa, enfim, todo o time de gestão aí. Mas acho que antes disso é importante a gente falar um pouco assim, quem que é a Safari, né, para quem não conhece, rapidinho, e como é que vocês tomam decisão de investimento, né, no sentido assim, um pouco da rotina, né, comitês, é uma decisão assim mais top-down. Também tem os estrategistas, economistas que constroem também todo o cenário. A equipe, eu brinco assim, não é só o Marcelo, tem uma equipe gigante também por trás, né, de analistas, enfim, de outros profissionais, de traders, risco. Então, falar um pouco como é que funciona, né, a cabeça da Safari no dia a dia, né, na tomada de decisão em termos de estratégia mesmo e nas operações da gestão do fundo, né? Tá, vamos lá. Bom, a Safari é uma casa que tem 5 anos e meio, tem mais ou menos 1.7 bi sob gestão, temos um produto só que é um long bias, um time de 15 pessoas, sendo que dessas 15, aproximadamente, acho que 10 ou 11 são da gestão, 11 estão direto ligados à gestão, seja analistas, gestor, estrategista, analista macro, estrategista. Então, assim, tem uma série de pessoas, né, trabalhando para vamos dizer, para a mesma estratégia, né? Então, as tomadas de decisão, claro que no fim uma pessoa tem que apertar o botão, né, e falar o que vai fazer ou não, mas o cenário é construído assim de uma série de maneiras. Você perguntou um pouco aí sobre top-down e bottom-up, né? O que a gente gosta de fazer? E foi a nossa característica desde sempre, né? Comprar negócios bons, empresas boas, empresas que a gente conheça bem, e olhar o cenário macro para fazer hedges. Então, assim, uma grande parte da nossa carteira são de teses de empresas que a gente gosta bastante e não tem nada de top-down aí. Mas é claro que nós vamos olhar o cenário para, eventualmente, vender uma parte dessas posições ou hedgear essas posições em um momento que a gente acha que se tem um risco macro, um risco político, quer dizer, e no Brasil a gente está numa terra fértil para sempre ter algum problema dessa natureza, fiscal, político, então isso a gente nunca, acho que dificilmente a gente vai deixar de ter, né? Acho que está num futuro muito distante ainda. Então isso é a Safari. Então, como é que é a rotina, né? Um pouco da rotina nossa, todo dia de manhã a gente tem um call às 9 da manhã, então cada um fala ali o que viu, o que não viu, o que tem de novidade. Toda sexta-feira tem uma atualização micro, né, da carteira, apresentação de case. A apresentação de case pode ser qualquer dia da semana, se o cara tiver um case ali, passou a reunião das 9h30, o cara começou a apresentar. Hoje teve um case, por exemplo, a analista levou lá, apresentou e passou ali no
no nosso comitê, né? Então, funciona assim, e na parte macro também, né? Tem essa reunião matinal, onde sempre eles falam bastante, mas vez ou outra tem um cenário um pouco mais longo, né, para debater, e a gente alonga a reunião para poder fazer isso. A gente antes tinha 2 reuniões, né, presenciais, né, antes da pandemia, então tinha terça-feira reunião macro e sexta-feira reunião micro, e a gente trocou por essa reunião diária, e os cases são apresentados também nessa reunião. A gente acha que ganhou eficiência com isso, né? Apesar de alguma perda marginal aí que a gente tem de não estar convivendo pessoalmente. Marcelo, em relação a quando você fala assim long bias, né? Para quem não conhece o que é long bias, né? Qual que é a principal diferença, por exemplo, para um fundo mais vamos dizer assim, feijão com arroz, que é buy and hold, né? Você comprar e só faz compra e venda, né? Por exemplo, long buys, vou fazer uma pergunta, acho que deve receber, até que ponto vocês podem se alavancar e até que ponto vocês podem se alavancar, por exemplo, né? Acho que umas perguntas, diferenciar long buys de um FIA normal. Tá, a pergunta é muito boa, Saravalho, porque de fato as pessoas colocam às vezes dinheiro no long buys achando que é um long only, então tem uma certa confusão mesmo. O fundo long buys, ele tem mais liberdade para reduzir a exposição quando achar que não tem boas opções de investimento, seja vendendo posições ou fazendo hedge. Então a gente, por exemplo, há um bom tempo atrás, de 2015, chegamos a estar até vendido na nossa carteira, né? Quer dizer, sem posição ainda short. Em 2018, a gente chegou a ficar assim, um bom tempo com 40% de exposição líquida só. Então, assim, quando você compara com o long only, que em geral fica entre 90% e 100%, é uma grande diferença. E o que a gente acha que tem de ganho nessa estratégia é poder ter essa visão macro inserida no portfólio micro, né? Então, assim, você não vai ter um trade macro ali, né? Nós não vamos operar juros, eventualmente nós vamos operar câmbio, principalmente para proteção do portfólio, comprando opção de dólar ou vendendo dólar quando a gente tem ações lá fora, enfim. A gente tem uma série de maneiras que a gente pode melhorar não só a rentabilidade, mas também o perfil de risco do portfólio. Mas a gente vai estar mais baseado, né, no mercado de ações. E assim, tem uma coisa que é comum aos long only, mas que em geral o pessoal de long only acha que é meio exclusivo deles, que é a gente também compra posições que a gente gosta e carrega por um bom tempo, entendeu? Isso aí não é exclusividade. O que nós fazemos, acho que a gente faz diferente, e isso aí eu estou falando mais pela Safari, é o trade around nas posições. Então, por exemplo, tem uma posição, pô, cheguei a 8 do PL, ela andou pra caramba. Eu vou diminuir para 6, para 4 e esperar, depois comprar de novo e ficar. E quanto mais você trade, você opera aquela posição, e vai com isso conhecendo a empresa, mais, quer dizer, você vai ficando, vamos dizer, mais craque naquele negócio, você vai entendendo muito melhor, não só como a empresa funciona, mas como o mercado reage ao que a empresa diz, né? E assim, com cada pessoa que você conversa, quando a gente começa a cobrir uma empresa, à medida que você vai conversando e conhecendo a pessoa, você já sabe, assim, né, quer dizer, o que ela está dizendo, né? Quer dizer, estou dizendo, tem um cara que está otimista, mas parece que ele está pessimista. O outro está pessimista, mas parece que está otimista. Então, assim, você vai conseguindo ler um pouco melhor o que as pessoas querem dizer, né? Sempre informação pública à disposição de todo mundo, reuniões também abertas, mas a gente acaba conhecendo as pessoas. Então, essa é a vantagem de cobrir as empresas e de carregar posições por um prazo mais longo também. Antes de falar de estratégia, posições, enfim, de preferências, vamos continuar falando assim, só um pouco da rotina e fazer uma pergunta para vocês, né? Vocês têm perfil de ser ativista, no sentido assim de ir numa assembleia, votar, né, participar, ou tentar indicar um membro do conselho? Se vocês têm esse perfil, e segundo, se vocês, o que vocês acham desse tipo de estratégia? Porque, na verdade, tem alguns fundos gestores que chegam até, não sei se a palavra certa é essa, até se candidatar, né, entrar mesmo num conselho, participar. Então, eu queria perguntar a opinião, se vocês fazem isso, e qual que é a opinião de vocês dos fundos, desse tipo de atuação um pouco mais próxima da companhia, né? Olha, eu vou falar
pela gente, nós não gostamos muito dessa participação, porque no fim você fica amarrado com aquele investimento, e a gente sempre quer ter liberdade para vender a hora que a gente quiser, para comprar a hora que a gente quiser, né? A gente tem um relacionamento super bom com uma empresa, que eu não vou falar o nome aqui, mas que a gente já teve posição algumas vezes, compramos e vendemos, e eu sempre falo, olha, a gente vendeu por isso e aquilo, depois comprou de novo, um outro, que é de uma empresa também que a gente teve alguns problemas, a gente vendeu, e eu até falei para ele no último call, falando, nós não temos posição, agradeço de se atender a gente. Ele falou, imagina, tal. Então, assim, a gente não participa, mas eventualmente a gente vota. Quando a gente tem uma posição e, olha, tem uma matéria que nós temos interesse, nós vamos lá votar. Agora, ficar indo lá brigar e tal, a gente acha que isso aí não se paga, essa estratégia não se paga ao longo do tempo. A gente deixa para quem gosta disso, para quem sabe fazer, não é a nossa praia não tocar esse negócio. Falando do portfólio, assim, do histórico da Safari ou histórico do Marcelo, por exemplo, existe um tempo médio, por exemplo, que você carrega uma ação, por exemplo, você fica 6 meses com uma ação, 5 anos, qual que seria mais ou menos o tempo médio na sua história que você fica com uma ação, né? Olha, depende muito, né? Porque a gente separa a carteira do fundo em posições que são core, né? Ou aquelas de carrego, e posições de trading. E posições de trading são essas que são mais líquidas, como não exclusivamente trading, mas, por exemplo, bancos pode ser uma posição de trading, commodities pode ser, ações de commodities, né? Vale, CSN, Suzano, enfim, esses nomes. Agora, dessa outra parte que nós carregamos e tal, tem coisa que já ficou 3 anos na carteira. Hoje, acho que a gente tem coisa de 1 ano, tem posição de 8 meses. E assim, são empresas que vão entregando cada vez mais, entrega uma coisa, entrega outra. Uma que tem, eu vi ontem até, a gente tem um controle lá por dias, né? Ela está, acho que há 190 dias na carteira já, que é bastante, né? Já passou de 6 meses. É a Arezzo, por exemplo, que a gente entrou e a gente sempre gostou, e aí ela foi fazendo coisas novas, né? Derivando para e-commerce, para o Zezemol, né, que é o marketplace dela, para a Troc, que é aquela empresa dela também é tipo uma Enjoei que está dentro dela ali. Comprou a reserva, então assim, foi abrindo, né, o mercado dela, crescendo tanto as opcionalidades, e a gente vai ficando, a gente gosta do management, acha que isso aí vai acruando valor ao longo do tempo. Então tem bons investimentos que a gente vai carregar por um prazo longo. Marcelo, uma pergunta que eu recebo muito, que acho que também é importante entender como na prática acontece, que é o inverso, né? Por exemplo, que é uma pergunta, acho que, eu não sei, parece que para mim é bem difícil de responder, mas quando decidir por sair de uma posição, né? Acho que tem vários cenários, né? Mas o que levaria você falar assim, ou o que se você puder, não necessariamente falar alguns casos, as ações, mas assim, o que aconteceu? Uma empresa mudou o fundamento, ou você falou, não, agora o upside está esticado, enfim, já não subiu mais. Mas quando tomar a decisão realmente de falar, chega, vamos sair e troca para outra ação, quais são os argumentos, né? Tá, é uma pergunta boa e assim, uma coisa já de antemão, isso aí não tem... pode ter a ver com a empresa chegou no target, ou pode ser um investimento errado que você fez, fala, não, vou sair. E às vezes você perdeu algum dinheiro ali, né? Você fala, pô, agora que eu vi que esse negócio não vai andar, pô, e tira da carteira, a melhor coisa que você faz é tirar e eventualmente voltar depois. Eu posso dar um exemplo real aqui, e assim, claro que tem um juízo de valor aqui, né, do que nós fizemos lá no passado, que é o caso da CVC, por exemplo. A gente teve CVC por um bom tempo, ficamos com ela acho que uns 3 anos na carteira, acho que foi entre 2015, não lembro, mas sei que nós compramos ali a 15 e vendemos a 40, foi um belo investimento. E aí depois entramos a segunda vez, mas começamos a ver que as coisas não estavam andando bem. Essa primeira fase, os primeiros 3 anos aí, é quando ela estava fazendo várias aquisições, o mercado muito bom aqui, crescendo. Só que a gente viu que depois estava assim, a empresa um pouco bagunçada, a gente via que não tinha uma distinção clara entre conselho de administração e gestão da empresa.
o que tem que ter, porque o conselho está lá para fiscalizar a gestão, ele não está lá para tomar café com a gestão. Então, quando a gente começou a perceber, nós saímos e só voltamos quando mudou a administração da empresa. Hoje, por exemplo, o Leonel, que é o CEO, é brilhante, fazendo um grande trabalho, integrando lá 7 empresas numa coisa só, quer dizer, back-office, fazendo um aplicativo mais legal. Então, assim, uma avenida de coisas para fazer. Eles têm agora um negócio novo que é aluguel de casas. Por exemplo, alugar uma casa em Orlando. Ele tem lá uma casa para você alugar em Orlando, que é um negócio super diferente, mas é uma empresa dele. Então, assim, assim, a gente acha que é um tema muito interessante para o pós-pandemia, né? E já que a gente está chegando perto aí de uma vacinação mais, né, assim, mais pesada, mais em massa, eu acho que é um tema muito interessante. Então, aí nós voltamos, tem lá 2 acionistas de referência também, que aí são os caras que fazem esse trabalho, que gostam de ir lá e participam do conselho, estão fazendo um grande trabalho, que são o Patria Opportunity, estão fazendo um trabalho muito bom lá. A gente, vez ou outra, bate um papo aí com algum deles. E estão muito próximo do Leonel, do Montilha, que é o CFO, pessoas da mais alta qualidade que tenho certeza vão tocar essa empresa aí para um lugar muito diferente do que ela está hoje. Então, esse é a resposta longa aqui, mas às vezes a gente participa e a gente também fala para os executivos, eu acho isso, acho aquilo, né, não devia fazer isso, não devia fazer aquilo, várias vezes a gente fala, e temos que ter essa liberdade, né, de acionista, tem que falar. Uhum. E depois a gente volta para a CVC, que acho que assim, não é questão acho que nem da empresa, mas provavelmente, pelo menos acho que essa é a minha opinião, que assim, no meio da pandemia é difícil comprar uma empresa de turismo, né? E talvez não exista um consenso, pelo menos assim, eu sou analista, eu converso com muito analista, você é gestor, provavelmente conversa com muito gestor. E talvez a opinião dos gestores e dos analistas não seja realmente o consenso, assim, precisamos ter uma empresa de turismo nesse momento na nossa carteira. Mas, ao mesmo tempo, talvez seja o momento que a ação esteja mais barata, né? Então, Exatamente. como que na gestão, né? Você que está na gestão, como tomar essa decisão, que pode ser uma decisão, entre aspas, contrária, né? Contrária, ou seja, tem muita gente falando mal que você está comprando, e qual que é o tamanho da posição, no sentido assim, pode ser uma posição que ainda piore antes de melhorar, pode ser que uma posição que leve tempo, enfim, como tomar essa decisão do peso, né? Dentro do portfólio, né? Tá. Bom, só um reparo. Eu sou gestor, mas eu não gosto de falar com muitos gestores. Falo com pouquíssima gente. Acho que acaba atrapalhando mais do que ajudando o bate-papo com muita gente, porque cada um tem uma ideia e só fala com gente inteligente, então acaba atrapalhando. Então, falo com pouquíssima gente. Sim, você tem razão, comprar uma empresa de turismo na pandemia é complicado. A gente comprou agora recentemente, então a gente comprou quando começou a ver a luz no fim do túnel. E aí acho que está completamente com uma simetria gigantesca para cima, né? Quer dizer, Sim. Tudo bem, você podia falar, mas se a gente ficar mais 6 meses assim, a ação vai cair, verdade. Mas a probabilidade de ficar 6 meses assim é muito menor do que a gente sair dessa, né? É só a gente fazer a leitura lá dos Estados Unidos, onde vacinou um monte de gente, do Chile, que já vacinou mais, de Israel, que vacinou. Todo mundo já está abrindo, está viajando, né? Então, a gente acha que em algum momento vai para esse caminho também. E qual que é né, o lado bom disso? Pô, você é vamos dizer, um dos primeiros entrantes aí nisso aí, então você só tem notícia boa, né, em algum momento. É só notícia boa, aí vai aparecer comprador, aí lá na frente você vende um pedaço e tal. A gente vai dosando esse tamanho, a gente começa pequeno, começa com posição de 2, vai para 3. Quando a gente fala, bom, agora esse negócio vai andar, pô, a gente vai para 8, 10. Não é o caso dessa posição ainda, mas já tivemos 8% em CVC. Tivemos, por exemplo, quando o Magazine Luiza não era consenso, depois ela virou queridinha, né? Quando ela valia R$1 bilhão, a gente tinha 2% do fundo. Aí foi aumentando para 4, 6, 8 e 10. Aí a gente olhava e falava, pô, será que isso aqui é verdade, que vai andar tudo isso? E andar, dobrava, aí olha de novo, volta para o modelo.
chega, questiona o analista, né? E tem outras aí que eu acho que tem assimetrias enormes ainda na Bolsa, né? Eu acho que vão aparecer ao longo do tempo aí. O Marcelo, quando você fala um pouco assim de long bias, teoricamente assim, você, entre aspas, assim, eu vou chutar o termo aqui, mas assim, você tem que direcionar o fundo para um cenário de alta ou para um cenário de baixa, né? Pensando em dois extremos, né? Como é que hoje, qual que é o cenário que vocês estão hoje visualizando para os próximos 12 meses, 18 meses, enfim, e qual que é o tamanho do otimismo ou do pessimismo? Por exemplo, se a gente tiver posicionado para baixo, vocês estão extremamente pessimistas, enfim, como é que está a cabeça da gestão hoje dentro da Safari, né? Tá, vamos lá. Acho o seguinte, Saravalli, esse cenário aí que, assim, quem é o responsável até por construir os cenários é o Elson, né, que fundou a Safari comigo, e a gente discute muito os cenários, o que vai acontecer, ações, os papéis, tá? Então, é uma discussão muito rica lá. O nosso cenário é que a gente tem uma recuperação cíclica agora forte, assim que a gente conseguir, né, fazer o pico e começar a inverter essas curvas de crescimento de Covid. Então, quando isso aí começar a virar para baixo, nós vamos ter uma enxurrada de dinheiro para o mercado e o PIB volta a crescer com força, né? A gente olhar Estados Unidos, vai crescer 8%, China 9%. Então, não é possível que a gente, também com estímulos, como a gente tem hoje, ainda tem uma taxa de juro espetacularmente estimulativa aqui no Brasil, né? Quer dizer, com um juro real negativo ainda. Eu acho que a gente vai ter um cenário muito bom. O que está limitando, o que limitou esses últimos dias? E até escrevi numa última carta aí que o rabo não balança o cachorro, né? Foi o problema da Treasury, né? Então, assim, pode estar tudo bom aqui. Se der uma bagunça lá, a gente vai para o buraco junto, não tem como escapar. E lá acho que é questão de nível, né? É questão né? Nível minto, é questão de estabilizar. É 1,70, 1,80. A gente ainda roda com juro real negativo lá fora, né? Esses 1,70 e poucos. O juro real negativo é meio. Então, assim, ainda tem para andar essa Treasury. Mas ela precisa parar. O dia que ela acomodar, os mercados lá fora vão andar. Aqui também vai andar bastante. Agora, o horizonte nosso aqui é um pouco mais curto, né? Porque nós temos um ciclo político pela frente. E a gente está que nem os ciclos políticos são meio dia da marmota aqui, né? Toda vez nós estamos discutindo estabilidade fiscal e programa econômico. A gente não tem outra coisa para discutir aqui no Brasil, né? Porque a gente vive em problema fiscal, não resolvemos problema. Quando sobra algum dinheiro, você gasta com aumento para funcionário público, né? Com dinheiro que poder ser empregado em outra coisa, ou para reduzir dívida. Então a gente vai começar esse ciclo talvez mais cedo, né? A libertação do Lula aí cria mais um empecilho para o centro. Então a gente, acho que a partir do fim do ano aí, já começa a ter um cenário um pouco mais complicado pela frente. Aí acho que é hora da gente baixar um pouco as velas aí e ter menos posição, ter hedge, que é o que a gente fez aí. A gente só não fez o ano passado, em 2020, que a crise pegou a gente aí, né, lá em março, abril, mas recuperamos até o fim do ano uma boa parte da perda. E a gente está pronto para na próxima ter hedge, seja no câmbio, seja na própria bolsa, comprar put de índice, enfim. Nosso cenário é um pouco esse, uma recuperação robusta agora, e aí com muito foco, né, do nosso lado em temas domésticos, seja varejistas, shoppings, bancos. Acho que tem uma infinidade de coisas aqui que tem um upside assim, bastante grande ainda. Só para reforçar aqui também, para quem está acompanhando, as cartas estão disponíveis lá no site da Safari, safaricapital.com.br, né? Então, inclusive, a última carta, o Marcelo estava lendo em relação justamente sobre esses yields aí dos treasuries americanas, dos títulos americanos. Primeiro, falar um pouco disso. Você acha que é exagero esse movimento? Porque até tem uns estudos aí de alguns bancos estrangeiros, mais banco estrangeiro, falando que é nesse momento que começa a ter até uma migração, né? Começa a sair um pouco de recurso da bolsa lá americana, começa a falar, pô, precisamos voltar um pouco, olhar para a percepção de risco, enfim, nesse indicador até ontem, né? Quando a gente está gravando hoje aqui, nessa quinta-feira, teve uma volatilidade grande, né? Nas bolsas
no mundo todo, o petróleo chegou a cair bem forte, né? Será que o que a gente deve ter daqui para frente? A gente precisa se preocupar ou, ao contrário, pode ser uma oportunidade aí para quem quiser aumentar o seu recurso em bolsa, enfim. Parece que está, pelo menos lá fora, o mercado... Será que tem uma visão assim de extrema, né, de inflação? Ou seja, parece que a inflação vai ser o grande assunto, mas será que precisa se preocupar tanto com esse tema, né, no curto prazo? Pois é, Travaglio, eu acho que ainda não. Eu acho que o que assusta, esse movimento é muito forte, né, da Treasury, né, em pouco tempo. Eu acho que se fosse uma alta mais cadenciada, seria muito mais tranquilo, mas nunca é assim. Não acho que esse nível, nem que fosse para 2, não acho que seja nem um nível que prejudica a performance da Bolsa, né, de maneira nenhuma. Então, esse não é o nosso cenário. Acho que lá fora a gente vai começar também a ver o efeito do pacote do Biden, né, e disse aí que tem 400 bilhões de dólares que podem ir para o mercado, para ações, ouvi falar em Bitcoin também. E também no caso de petróleo, eu acho, assim, para mim ontem foi um movimento muito técnico, porque na medida que você tem economias crescendo, né, Estados Unidos 8 e pouco, China 9, todo mundo crescendo bastante. Você não tem restrição de oferta de petróleo, é só se aumentar a produção, tem vários países que gostariam de aumentar a produção. Então, provavelmente foi algum ajuste técnico ontem. Não vejo motivo para o petróleo cair, né? Falta de demanda com o PIB mundial crescendo, uma barbaridade. Não parece muito razoável, não. Sim. O Marcelo, quando assim, já fazendo a conexão dos Estados Unidos com o Brasil, do mundo com o Brasil, pelo menos assim, que nem você falou, os Estados Unidos vai crescer 7, 8%, né? Talvez esse ano. A China vai crescer. Será que, assim, está na hora de ter um portfólio mais voltado para mundo, mais voltado para Estados Unidos do que para Brasil? No sentido, assim, não é nem de quem está mais barato ou quem está mais caro, mas quem vai mais crescer, será que não vai ser aquelas ações também que vão mais se valorizar, né? No sentido, assim, de commodities, né? Enfim, quem que pode ser beneficiado quando a gente diz para o investidor aqui de Brasil, né? Mas será que esse é o recado para esse ano? Então, olha, quando você olha o Russell, que é o índice de small caps, o Russell 2000, né, 2000 lá nos Estados Unidos, ele outperformou a Nasdaq aí, ou mesmo S&P, assim, por uma margem enorme, né? O Nasdaq foi 40% aí de outubro para cá. Então, esse efeito nos Estados Unidos, ele meio que, não digo que acabou, mas uma grande parte desse movimento já aconteceu. Na Europa ainda não, acho que na Europa parece que tem boas oportunidades, na Ásia também, mas a gente não cobre assim, os países, né, cada um, então, assim, genericamente na Ásia. Agora, acho que o problema de investir fora é o nível do dólar, né? Você comprar dólar a 5,50 para mandar para fora para comprar alguma coisa, ao mesmo que você não mande, que você compre o fundo local, mas você vai estar pagando, né, sancionando essa taxa de 5,50. Parece que ela está um pouco fora de lugar, né, o dólar. Assim, difícil fazer projeção para câmbio, mas eu acho que o que é mais razoável é alguma coisa entre 5 e 5,20, né, não mais do que isso. É que a gente precisa acalmar, a gente precisa sair desse problema da pandemia, né, a coisa ficar um pouco mais tranquila, e aí acho que a gente caminha para esse nível de câmbio. O juros subindo um pouco aqui também ajuda, né, o real a valorizar um pouco de novo, ou o dólar perder valor. Então eu prefiro hoje, a gente tem algumas poucas posições lá fora, mas eu prefiro investir no Brasil, acho que aqui está mais atrativo. Agora, você tocou em commodities, tem que tomar um cuidado com commodities, a gente assim, está estudando bastante isso. A gente acha que tem o risco de algumas delas já estarem meio no topo, como o minério de ferro. Você pode ver, o minério de ferro, ele subiu de 130 para 170, a Vale praticamente não mexeu, né? Aí ele caiu 10 centavos, ela cai 10%. Então, assim, tá o mundo inteiro comprado em commodities. Então, a porta vai ser estreita para sair. A gente, assim, praticamente não tem posição mais justamente por isso. Liquidamos o que a gente tinha em Suzano, a gente já teve Vale, liquidou, a gente não acha que seja a hora hoje de ter commodities. Prefiro ter bancos hoje, que acho que
aí é o caso que você falou, meio contrarian, né? Quer dizer, pouca gente tem, ninguém gosta, todo mundo acha ruim, só que está muito barato, e tem uma recuperação cíclica, né? Recuperou a economia, recupera os bancos juntos aqui. Não acho que tenha problema. Você tinha um problema com os bancos que era, se a gente tiver uma segunda onda muito forte, você pode ter uma inadimplência grande. Agora, dado que a gente tem visto, né, nas grandes empresas pelo menos, os balanços, assim, mega robustos que têm sido publicados, situação financeira excepcionalmente boa, não parece fazer sentido que você vai gerar inadimplência desse lado. Talvez em pequena e média empresa, sim, você gere alguma inadimplência, mas quando você já tem o horizonte ali, né, quer dizer, a vacinação, a economia voltando, eu acho que os bancos são para cima, né? Eu acho, para mim, é uma simetria relevante aí do mercado, tá aí, tá nos bancos. Que não é um negócio que a gente gosta para carrego, tá? Não achamos que ficar 2 anos comprado em banco é uma boa, mas recuperação eu acho que vai ser muito forte. E você acha que banco, assim, ele tende a ser beneficiado, pelo menos o histórico mostra um pouco disso, né? Em cenários de ciclo de alta de juros, eles pegavam o banco, né? A gente fala, até teve uma aprovação aí de aumento de impostos no banco, né? Aí no dia, eu acho que no dia até as ações chegaram a subir, né? Assim, na leitura, assim, que banco não fica com a conta, ele repassa tudo para cliente, né? Será que no ciclo de alta agora de juros, os bancos tendem a ganhar mais dinheiro, tendem a ter spreads melhores? Ou isso aí já ficou no passado, agora vai ser mais difícil, agora tem concorrência, enfim, um pouco mais de fintechs, enfim. Como é que você está vendo o cenário de banco junto com juros? Pegar só esses dois, esse catalisador de juros olhando para bancos, né? Olha, quando a gente olha para as fintechs, você pode ver que elas pouco avançaram em carteira de crédito, né? Você olha o tamanho da carteira de crédito, ainda é muito pequena e não fez cócega ainda nos bancos. Talvez faça no futuro, mas por enquanto não. Então a gente acha que esse é um fator, o negócio está bem defendido ali neles. A redução de custo também tem sido muito grande, você vê despesa com o pessoal caindo, fechamento de agência, até o presidente do Banco do Brasil perdeu o emprego por causa disso, né? Demitiu um monte de gente, fez programa de aposentadoria, fechou a agência, aí caiu. Mas ele fez porque todo mundo fez, todos os bancos privados fizeram. O uso de tecnologia muito forte em todos eles, então, assim, a gente não sabe como vai ser o futuro deles daqui a 1 ano ou 2, mas a gente sabe que hoje estão baratos. E acho que a recuperação cíclica é muito forte para eles, porque o cara vai buscar dinheiro onde? No banco, né? Vai buscar dinheiro no banco. Você tem também todas as áreas de investment banking, os bancos grandes também têm essas áreas, participam desses mercados. Então, eu acho que tem uma oportunidade aí, sim, por enquanto. Tá ótimo. O pessoal aqui perguntando, até o Davi perguntando aqui no chat sobre setores, né? A questão mais setorial. Mas olhando, me corrija se eu estiver errado. Vocês continuam otimistas, de certa forma, com o Brasil, né? Vocês acreditam talvez o fundo esteja mais posicionado entre aspas, num kit Brasil, ou seja, empresas que dependam mais de crescimento brasileiro, enfim. Se é isso que é realmente a visão de vocês, e se tem algum setor que se destaca na economia brasileira, no sentido assim, até que você falou, tiveram setores ainda que estão 1 ano para trás, né? Então, talvez o turismo, talvez mesmo até a educação, tem saído resultados de educação também, está ainda em 2020, tem alguns setores que estão ainda em 2020, né? Enfim, acho que a pergunta seria essa, né? Assim, vocês estão mais focados em Brasil, e segundo, quais seriam os setores, de repente, ou composição, ou enfim, que vocês estão mais animados, né? Olha, a gente gosta muito de varejo, a gente acha que aí tem uma oportunidade grande, né? Você vê que, por exemplo, lojas Renner, né, acabou, né, tendo um resultado até ok ano passado, mas assim, com loja fechando, né, uma dificuldade grande. Então você imagina a hora que abrir as lojas, abrir shopping de novo. Então, tudo isso aí acho que faz sentido ter na carteira. Arezzo, que eu falei, tá vendendo super bem com lojas que estavam fechadas, né? Imagina quando você abrir a loja, você vê aquele fluxo todo, né? Ninguém mais aguenta ficar em casa, né? Ninguém quer comprar só online. Eu até acho que o varejo online, a gente gosta, gostamos de Mercado Livre, por exemplo,
Mas o cara quer ir lá na loja, quer passear, quer ver as coisas, quer pôr a mão, pegar a roupa, né? E ver o sapato, o tênis, enfim. Esse tipo de coisa que as pessoas gostam de fazer. Então, esse é um ponto. Outra coisa que eu acho que, assim, que a gente gosta são algumas empresas que vão fazer alguma reestruturação societária. Então, um exemplo bom, Pão de Açúcar. Pão de Açúcar estava 65, a gente fez conta, isso aqui está de graça, porque ele vai separar, né? Já tinha anunciado que ia separar e o papel não andava. E aí você olhava o grupo Mateus valendo mais do que o Pão de Açúcar. Alguma coisa está errada, né? O Pão de Açúcar fatura mais do dobro do grupo Mateus e vale menos do que o Mateus. Tá errado isso aí. Aí compramos, subiu pra caramba. E aí muita gente foi no açaí, né? Só. Muita gente vendeu o Pão de Açúcar e foi só com açaí. A gente gosta dos dois. O açaí é ok, operação redondíssima, vai crescer, vai lá para cima brigar com o Matheus em algum lugar, mas assim, tem um espaço enorme. Até porque as pessoas de classe média perderam a vergonha de ir em atacarejo, né? Antes o cara ia escondido, ia de noite, para não vai que encontra alguém lá, né? Então agora não, agora pode ir que todo mundo vai, né? Aquele é legal economizar, então vamos lá no atacarejo. Então esse cara atende uma gama enorme, da classe B até a classe, sei lá, Z. Então atende todo mundo ali, pequeno comerciante e tal. E aí o que que sobrou? Pão de açúcar. Quando era uma coisa só, pão de açúcar e açaí, todo mundo olhava e falava, putz, o açaí é bom, né? E tem o pão de açúcar aqui, mais ou menos. Agora não, agora o pão de açúcar tá sozinho. E aí o pessoal descobriu que tem o êxito na Colômbia, que é uma bela operação. Operação um pouco menor que o pão de açúcar aqui. Mas, pô, tem lá, tem na Argentina e no Uruguai. O Uruguai é uma operação grande para o país, né? É líder de mercado disparado. Na Argentina, não tão grande. Então, assim, pode vender essas duas operações. Tem a Cenova lá na França, que é a Cdiscount, que é o braço de e-commerce do grupo Casino lá, que também pode ser vendido. Então, assim, muito valor para destravar. O Pão de Açúcar aqui, que estava até de certo modo, né? Não estou dizendo que a empresa estava escondida, mas ele acabava ficando pequeno perto do açaí, né? O açaí é aquela pujança, cresce não sei quanto, tal. O Pão de Açúcar nem ali, né? Reestruturando, reestrutura o extra, né? Melhora as lojas dele. Agora, foco, holofote no Pão de Açúcar. A operação tem que rodar melhor. Então, assim, é muita coisa que o mercado não olhava e que agora começou a olhar. Então, esse é o negócio que a gente gosta. Essa ação estava 65 há 2 meses, tá hoje aí somando às vezes uns R$ 100 mais ou menos. Então assim, upside enorme. Onde mais tem upside? Na minha opinião, lojas americanas e B2W. Vai ter a fusão. Qual vai ser a relação de troca? Não sei. Mas provavelmente vai ser uma relação de troca que seja palatável para o minoritário ali, para o acionista da B2W. E acho que vai ser, né? Eu acho que isso aí, acho que eles vão fazer de um jeito que a coisa ande bem. E aí quando você olha essa empresa junta e olha Magazine Luiza, fala, bom, tem um gap gigantesco aqui de valuation, de valor de mercado, de tudo. Então tem que convergir, ou o Magazine Luiza cai, ou ela sobe, ou encontra no meio do caminho, mas alguma coisa acontece. A gente gosta do que, a gente acha que a B2W está muito descontada, Americanas também. Aí você imagina, você vai hoje você vai na Americanas, lá, comprei no aplicativo da americanas.com, eu vou retirar na loja. Ah, mas a loja é de outro, né? Não está no B2W. Ah, tem que pagar porque ela entrega o pacote para você e tal. Pô, acaba isso, não tem fricção mais nenhuma. Todo mundo trabalha na mesma empresa, é o mesmo CNPJ, então facilita muita coisa. Eu acho que isso aí vai fazer com que ela ganhe muito valor. Afora outras iniciativas, né, como é, as lojas de conveniência da BR, que pode ser ponto de retirada de coisas que você comprou, colocar armários lá com senha para você. Pô, comprei um fone aí, vou lá e retiro, não preciso ir na loja, não quero esperar 2 dias, né? Então essa é uma outra coisa que a gente gosta no varejo, né? Além de outras posições aí, Mercado Livre é uma delas que a gente gosta também. Enfim, tem bastante coisa. Varejo é mais ou menos 1/3 da nossa carteira hoje. Depois a gente tem consumo, que aí entra CVC, entra Localiza, por exemplo, que é a posição que a gente gosta, que tem isso aí mais uns 10%, temos uns 20% mais ou menos em bancos, e aí o Bancões, BTG. Então, assim, a carteira aí tem uma outra parte, que é Cosan, que é um negócio que a gente gosta, e entre outras coisas, incorporadoras, a gente tem pouca posição.
A gente está privilegiando liquidez aí, porque a gente acha que o ciclo não é tão longo, né? Como eu falei no começo aqui, acho que a gente tem aí mais alguns meses, né, talvez até o fim do ano, mas depois tem que colocar as barbas de molho aí. E esse setor é um que, historicamente, sofre muito quando você tem uma crise política, enfim, juros subindo muito, pode até abrir juro longo se tiver algum descontrole aí fiscal maior. Então a gente está meio que fugindo desses setores aí. Você acha que o Pão de Açúcar poderia vender as suas operações, especificamente? Porque, na verdade, esse assunto ele começou a ter umas discussões nos grupos de WhatsApp, enfim, nessas últimas semanas aí. Mas você acha que tem essa possibilidade? E, por exemplo, quem seria um comprador natural, por exemplo, se o Pão de Açúcar realmente decidisse vender seus ativos, né, ou separar os ativos? Né? Olha, eu acho que assim, do mesmo jeito que a gente viu o Walmart sendo comprado pela Advent, né, aqui no Brasil, Pão de Açúcar pode ser comprado também, inclusive pela própria Advent. Não sei de nada, né, só estou chutando aqui um cenário que poderia acontecer, algum private equity comprar. Não é segredo para ninguém que o Casino está numa situação financeira complicada, né, precisa de dinheiro. Então, pode ser. Eu acho que primeiro ele vai arrumar a casa, tentar melhorar a operação, e eventualmente vender. Agora, para a gente, tanto faz, né? Se ele melhorar a operação, a ação vai subir, e se ele vender, nós vamos ganhar um prêmio ali de controle bom, né? E só lembrando, né, que Pão de Açúcar era um grupo mal visto aí, não era, ou melhor, não era tão bem visto em termos de governança, melhorou bastante, né? Foi para o novo mercado, fez o split das ações, foi a melhor maneira de fazer esse negócio. Então, assim, ele acho que está indo bem. E pode ser que venha, inclusive, o açaí mais para frente, né? Depois crescer mais, por que não? Então, tem bastante coisa que pode acontecer. O Casino sempre precisando de dinheiro, pode escolher sair do Brasil em algum momento. O Marcelo estava lembrando de hoje de manhã na BMC News, a gente teve a opinião de um analista, não um analista independente, né, um grande amigo meu, falando um pouco sobre Banco Inter, né? E depois, logo na sequência, veio a economista do Banco Inter, né? É lógico que com opiniões divergentes, né, de opiniões bem contraditórias, mas assim, a pergunta direta para você assim, cases como esse, como o Banco Inter, ou até outros cases, na sua opinião, você acha que justifica, né, um valuation desse, né? Vocês, por exemplo, o que vocês tomam a decisão? Vocês até um ativo, eu vou chutar aqui um outro ativo, por exemplo, que é bastante comum alguns gestores shortearem, né, entrada e vendida. A VEG, por exemplo, vocês pegam, tem uma posição vendida, acha muito cara, ou você acha que justifica pela excelência, pela entrega de resultados, enfim, olhar esses dois pontos. Como é que vocês olham um pouco para esse tipo de case? Teoricamente, sim, são mais caros, mas são muito bons, são muito bem geridos, né? Então, eu acho assim, você entra aí meio pagando crescimento na frente, né? A gente já teve alguns cases, tem algumas poucas coisas na carteira de tech, né? Mas não é uma posição grande. Tivemos uma posição boa de local web, mas já vendemos também, uma posição que chegou a 5% do patrimônio do fundo, andou bastante, a gente vendeu. Banco Inter não. Agora, tem uma discussão que é até onde se acredita e, né, que essas coisas podem, de fato, virem a se tornar realidades, né, os projetos todos, os planos. E o Banco Inter, acho que vem entregando bastante coisa do que prometeu. A gente não tem Banco Inter. Agora, mas posso falar outro caso também, Mercado Livre, né? O Mercado Livre é um que foi entregando, foi entrando em novos negócios, entrou na maquininha, na fintech, crescendo pra caramba no México, né, crescendo em outros países da América Latina, Colômbia. Então, assim, ele vai aumentando muito o tamanho dele, né? E assim, o México é um país grande, então você vê, esse cara vai crescendo lá, crescendo muito no Brasil, o e-commerce vai crescer. Esse é um que tem um valuation esticado, mas a gente gosta, a gente acha que ele vai entregar lá na frente e vai ser um dos players dominantes aqui. Pode ser junto com a Amazon, Magazine Luiza e B2W, mas assim, são os caras que provavelmente vão sobrar nesse grande mercado de e-commerce que nós temos no Brasil. Em relação à VEG, a gente assim gosta muito da empresa, mas também acha dificuldade em entrar nesse nível de preço.
E você tem um problema que você pega essas empresas, esse múltiplo muito esticado, né, quando você desconta o cash flow lá da frente, né, você tem uma alta de juro, acaba atrapalhando um pouco, né? Assim, não que o nosso juro tenha mudado, o juro longo aqui está meio parado, ou subiu um ponto, né, foi de 7 para 8, mas nada que mude dramaticamente o desconto no cash flow. Mas assim, se tiver alguma pior, um pouco maior, provavelmente você vai ver esses papéis aí mais alavancados em crescimento sofrendo um pouco mais, né? Tem alguns que até já passaram essa barreira. Antigamente BTG era um negócio né, que tinha múltiplo alto, agora não, já tem um múltiplo muito mais compatível com bancão, né, do que com o Inter da vida, e cresce pra caramba. Então essa é uma posição que a gente gosta. Então, pô, é meio paradoxal, né? O cara cresce muito e tem um múltiplo que é baixo. Então, assim, e uma gestão impressionante, né? Uma qualidade de gente ali, que é um negócio que a gente olha muito, a qualidade de gente na empresa. Quem que toca esse negócio, né? Não adianta, sei lá, falar, puta, mas não gostei do cara que toca, acho que não vai levar para frente. A gente não entra nessas empresas. Sim, sim, sim. Em relação ao BTG, a gente partilha da mesma opinião. Eu concordo 100%. Assim, se é um banco parecido com o Inter, né, tem algumas características, né, digitais de crescimento, né? Por que não ser precificado mais parecido, né? Então, eu acho que talvez Exatamente. de repente nem o Inter esteja errado, né? Talvez tenha outros bancos que estejam errados, né? Quem está um pouquinho mais para baixo. Mas Marcelo, né, eu só ia fazer uma última pergunta aqui, que é a pergunta do César em relação a shoppings, né? Shoppings, acho que tem algumas características, é lógico que é um pouco exagerado, mas tem um pouco de características ali como se fosse uma CVC, né? Então, você tem alguns preços, mesmo preço de tela mesmo, preço como se estivesse lá em março, abril de 2020, né? Vocês estão olhando para shopping, como que vocês estão vendo o setor? A gente está olhando, a gente gosta, a gente tem posição não muito grande. O que a gente acha, né? E aí muita gente compara com os Estados Unidos, dead malls, né? Os shoppings que morreram lá, tal. Acho que aqui é uma história meio diferente, né? Os shoppings daqui, acho que ontem tinha um report de algum sell side falando disso até, mas é um negócio que a gente já fala há muito tempo, né? Nos Estados Unidos a característica é diferente, né? Aqui você tem shoppings dominantes, grandes, né? Eu estou falando dessas empresas listadas. Pode ter um monte de shopping aí que você fala, pô, mas shopping é uma porcaria e tal, mas não é de empresa listada. É um empreendedor que resolveu que ali tinha que ter um shopping, não fez estudo de nada e o shopping é uma porcaria mesmo. Mas sim, a gente pega os dominantes, Shopping Iguatemi, Shopping ou Multiplan. Esses caras têm umas operações impressionantes, né? Operações são muito sólidas. Então, eu acho que sofrendo bastante. Claro que tem um buraco no cash flow desse cara, né? Teve ano passado. Mas, assim, você tira esse ano e dá um desconto para isso aí, quando você olha a história inteira, o filme lá para frente, é muito bom. Então, assim, a gente gosta. É sensível a juro longo, né? É como rodovias, como a Rumo, essas empresas que têm fluxo de caixa um pouco mais definido ao longo do tempo, elas sempre sofrem quando você tem uma alta de juro. Não estou falando da Selic, estou falando de juro longo, né? Selic pode subir, não vai acontecer, o shopping vai subir também. Então, acho assim, acho que uma boa alternativa também para essa para retomada aí, né, para vacinação, acho que é um setor que vai andar. Mas selecionar bem, né? Sei lá, você gosta de baixa renda, tem que saber por que você gosta. A gente prefere esses de renda mais alta, né? Porque a gente acha que onde você empossou renda foi em quem ganha mais, né? Porque o cara não vai no restaurante, não viaja, guardou dinheiro na crise, né? Tudo bem, comprou vinho mais caro, não sei o quê, ou fez outras coisas, mas esse cara é o cliente do Iguatemi do Multiplan, né? Ele não é o cliente do shopping da periferia, né? Periferia você teve mais problema de renda, você tem o cara que perdeu emprego. Então nessa região, né, nessa parte que está mais, vamos dizer, defendida desses casos, desse problema da crise, na hora que você tiver vacina e a turma sair de casa, vai pro shopping, vai gastar. Eu acho que então a gente gosta desses dois aí, que acho que é mais seguro. Uhum. Tá bom. Muito bom. Eu acho que
foram respondidas todas as perguntas aqui, Marcelo. Muito obrigado pela participação, pelo tempo, pela disponibilidade. A gente vai estar, com certeza, mais tempo juntos. E eu queria aproveitar aqui para você deixar um recado final, né, em termos de expectativa, enfim, vou deixar um espaço para vocês. E lembrando também, para quem está escutando, está vendo aqui agora, ou também pelo podcast, é só acessar safaricapital.com.br, lá tem todas as principais informações lá do time, cartas, enfim, se cadastra lá para receber o material. E não deixe de conhecer também todo o time aí da Safari. Grande abraço para todo mundo. Marcelo, deixa um recado final aí para todo mundo. Bom, primeiro agradecer aí em nome do time da Safari, a equipe da BMC, especialmente a você aí, Saravalli, parceiro aí de bastante tempo nosso. E assim, eu acho que a gente tem um bom cenário pela frente, um bom caminho ainda para andar. Acho que os mercados sofreram bastante. À medida que a gente evoluiu na vacinação e a nossa perspectiva lá, né, olhando as curvas, é que você tem uma aceleração muito grande a partir do começo de abril no nível de vacinação. Essa curva vai cair e esses temas aí mais ligados ao mercado doméstico certamente vão sobressair até o final do ano. Então, fica aqui o meu recado. Acho que faz bastante sentido, né, investimento em fundos estejam posicionados nessa parte mais doméstica do mercado de ações. Obrigado mais uma vez. Obrigado, grande abraço para todo o time aí. Obrigado, Marcelão. Obrigado. Até a próxima. Pessoal, a gente falou aqui com o time da Safari Capital, Safari Capital. Lembrando, o site é safaricapital.com.br, tá? Então, você que está ouvindo aqui também pelo podcast, disponível agora para todas as plataformas de podcast, é só procurar BMC Talks. Toda semana tem programa novo aqui, ou por aqui também ao vivo, toda sexta-feira aqui na BMC News, tá bom, pessoal? Então, obrigado pela audiência, um ótimo final de semana para todos, e a gente se vê aqui na BMC News, né, para quem está assistindo aqui ao vivo, na semana que vem, a partir das 9h45, todos os dias. Em breve vem muito mais novidades, e um grande abraço aqui para você que também está nos ouvindo, também via podcast. Avisa todo mundo aí que também a gente está em todas as plataformas de podcast BMC Talks, beleza, pessoal? A gente se vê até o próximo BMC Talks aqui toda sexta-feira. Até mais. Tchau.